Olá, passageiros, bem-vindo a bordo do Modos Avião. Esse é o voo 006, onde nós falamos sobre cultura pop, curiosidades e atualidades. E no assunto de hoje a gente tem True Crime, séries documentais que trazem a realidade de assassinatos, de perseguições, enfim, de abusos que a gente encontra na sociedade. E a gente está trazendo esse tema hoje justamente sobre o caso da Isabella Nardoni, que veio à tona novamente no novo filme da Netflix, que traz muito sobre uma outra perspectiva em relação ao caso, né? Isso é até polêmico, justamente por conta do que aconteceu na época e dessa proporção da mídia, né? E além de falar sobre esse doc, a gente vai falar sobre o documentário biográfico da Xuxa, né? Que também tá muito em alta e que também tem crimes, né? A gente também não pode negar os abusos que acontecem lá, né? Além disso, né, a gente vai fazer pequenas citações a outros, mas já começando sobre a Isabella Nardoni. E aí, Mayara, o que você achou? Olha, eu achei que ele tem a mesma pegada da Xuxa. Ele é feito real para se captar, sei lá, em 3 segundos de documentário. Então, é um documentário, né? Um filme documental. Eu gostei. O que acontece? Se passa 14 anos depois da prisão, né? Depois do que foi o julgamento e tal, e mostra um pouco o lado da família, como ela se reergueu, qual foi esse processo e como estão. Eles não falam no vídeo os assassinos, né? Eles não fazem depoimento ao documentário, mas a gente sabe por alto de como eles estão ainda na prisão. Eu gostei. Eu acho que é um caso muito emblemático para nossa cultura, que a gente vê num documentário que moveu milhares de pessoas. Pessoas iam ao julgamento. O juiz colocou caixa de som para o pessoal que estava fora escutar a sentença. Então, assim, mexeu muito com a empatia também, né, das pessoas que estavam ao redor e eu acho que não tem ninguém, assim, de 20 anos que não lembra do caso, mais ou menos essa data. Porque realmente foi emblemático, né? Lembro que reportagem fantástica, a entrevista com o Nardoni e a Ana Carolina Jatobá, e você via que não tinha nem um remorso, sabe? Era muito estranho. E é legal que mostra esse processo. E ver a mãe falando da Isabela é muito doido, porque em nenhum momento ela pensou, assim, no início, que foram eles que tivessem assassinado a filha dela. Né? Ela achou que realmente tinha uma terceira pessoa, aconteceu um acidente, e no caso um assassinato, e aí ela estava querendo saber quem era essa pessoa. E só depois de muito tempo que foi meio que destrinchando isso e descobriram que eram os dois, né? E é muito complexo isso que você falou, né? Ela não imaginava. E eu acho que o Doc deixa muito evidente, assim, querer mostrar sempre os dois lados, né? Porque a gente teve uma mídia muito tendenciosa na época, justamente até o que você falou, o juiz colocar caixa de som virou um auê, né? Pessoas comemorando. Isso era o juiz. Isso é muito doido. E eu fico me Enfim. perguntando, isso aconteceria hoje? E a resposta é sim, porque a Sim, gente está num tempo que as pessoas elas não têm mais noção, sabe, de, tipo, das coisas que elas fazem. Eu acho que é um caso de assassinato, sim, mexeu com a população, mas, meu Deus, tem uma caixa de som lá, sabe? eu acho que hoje ainda teria outras proporções, porque a internet é um lugar Internet. sem lei, né? As pessoas acham que a internet é um lugar sem lei, né? Que podem falar tudo, podem dar suas opiniões sobre tudo, Iam sem achar ter essa pessoa que consequências, eles né? inventaram. Esse é Sim, o ponto. Porque no documentário mostra um pouco que tinha um mestre de obra, tava tendo um lugar perto do condomínio que tava tendo obra. E aí tem um cara mestre de obra falou assim: ah, mas eu vi alguém entrar. Tava tudo bagunçado.
aqui. E aí, se fosse hoje em dia, isso já teria virado uma narrativa, levado ao julgamento, Sim. sei lá, ou constado pelo menos nos atos. Enfim. Cara, isso é muito doido. Eu olhei aquilo e falei, cara, se isso fosse hoje em dia, dava todo mundo já criando um monte de teoria, colocando no Twitter, né? Exatamente. A gente teve várias threads explicando, vários vídeos. Mas é interessante. A gente pode pegar essa coisa do que aconteceu, do fato, né? Eu era muito novo, mas eu lembro assim da situação, né? Quando isso aconteceu. E aí hoje revendo, né? Vendo pelo doc, pelo olhar do doc, me dá muita sensação de quão injusto é, né? E aí, né, é interessante a mãe se pronunciar, a família se pronunciar, porém, a gente, como o advogado deles, né, tá no doc e apresenta todo um outro lado e a família deles não se pronunciar, fica muito estranho. Eu pelo menos eu senti muita falta, justamente para complementar talvez esse olhar. E o caso já está aí, né? O promotor do caso diz que esse caso nunca vai ser reaberto, né? Justamente porque eles nunca confessaram o crime, porém eles já estão em liberdade condicional, enfim, ela já trabalha, né? Então, assim, é algo bem intenso. Acho que é por isso que esse caso nunca vai ser reaberto. E, além disso, né, eu acho que essa coisa do true crime, né, inclusive a Netflix, através de Black Mirror, fez uma crítica muito a esse tipo de narrativa, por mais que ela é o lugar que mais se tem coisa sobre true crime. Enfim, autocrítica aí, eu não sei, eu não entendo. Mas, sim, mas é o que vende muito, né? E isso é uma onda que começou com podcasts, que de repente evoluíram pro pseudo-doc, e nisso vai criando a narrativa, as pessoas vão ficando instigadas cada vez mais conhecer sobre tal crime, ainda mais quando você não conhece o caso e a situação, né? Então eu acho que por isso que é uma coisa que as pessoas vão assistir. E essa geração de hoje, né, eu digo assim, ali final dos anos 2000 pra cá, que não pegou todos esses true crimes, essas coisas que aconteceram, começaram a assistir isso fervorosamente. Por mais que esteja a classificação indicativa de 18 anos, mas, enfim, não vou entrar nesse mérito aqui, que é muito pesado, exato. Então, assim, é, é válido assistir pra gente ter essa percepção do caso, né? Mas que a gente tem uma história muito triste, muito chocante, e que as pessoas não esqueçam disso, né? Que às vezes as pessoas assistem pelo próprio entretenimento puro. E não é uma história real, gente, é um doc, né? E às vezes a gente tem. Às vezes a gente tem um filme ou uma série que é baseada em determinado tal fato justamente para ser lembrado, né? E aí, pegando um pouco desse gancho com a Netflix, a gente teve recentemente o filme da Boate Kiss, que é filme não, série, que é Todo Dia ao Mesmo Dia, se eu não me engano é esse nome. E ou Mesma Noite. Vamos ver. Todo Dia, Mesma Noite. Todo Dia, Mesma Noite, que é um filme. Ih! Todo, Todo Dia, Mesma Noite, que é uma série sobre o Boate Kiss, que é uma série de ficção que tem na Netflix, né? Que conta o que aconteceu dentro da boate e que a gente vê, né, de uma maneira ficcional, mas real, essa ótica que é triste, é chocante, né? Eu li pessoas que não conseguiram terminar de assistir tanto essa série da Netflix e a série documental do Globoplay, que os dois, se eu não me engano, saíram no mesmo dia ou um dia depois do outro. Foi muito próximo isso. Eu acho que foi uma jogada de marketing gigante da Globoplay. Porque Sim. eles já sabiam que iam lançar a série e eles estavam preparando uma série também documental sobre o julgamento de 10 anos, se eu não me engano, do caso. Então, a série foi lançada há 10 anos, deu 10 anos por lançada, como forma de lembrar e tal.
não é totalmente real, às vezes são personagens inspirados, né, em histórias, só que as histórias são reais, então, assim, é muito pesado de assistir, é um absurdo o que aconteceu, e o absurdo ele é uma bola de neve, né, porque às vezes foi o fogos, que o cara, os artefatos lá, ele não quis comprar o mais caro, que devia ser R$ 50, ele comprou de 5, porque se ele comprasse de 50, poderia acender dentro de uma boate ou de um lugar fechado, e ele comprou mais barato. Mas aí quem mandou ele comprar? Né? E aí você fica no. E por que não tinha um alvará? Tinha um alvará, só que os bombeiros eles tinham dados. Por que foi comprado? Então, são tantos culpados, e no final das contas, só 3 pessoas eu acho que foram culpadas, acusados, né? Só que aí depois já saiu de novo. E aí, cara, é um caso tão assim horrível, porque morreram mais de 200 pessoas. Sim. Né? Fora as pessoas que têm trauma até hoje, estão, sei lá, queimadas, sem perna. Cara, eu acho que também, como o caso da Isabela Nardoni, esse marcou muito. Todo mundo também lembra onde estava quando saiu essa notícia. E pesado. E a Globo, eu acho, a Globo ela trouxe, como a Netflix trouxe uma série ficcional, eu acho que as pessoas também queriam assistir, né, saber como é que foi aquela história. A Globo, eu ainda acho que é mais pesado, porque se mostra as pessoas reais ali no julgamento, né? Muito. E aí você conta um pouco da história, como as pessoas estão hoje, a primeira volta também, tem que ir à frente disso, e aí tem uma associação que luta, né, até hoje, porque a gente sabe que muitos dos acusados saíram impunes, então até hoje eles estão lá, sabe? O caso também tem muitas coisas que você fala que é absurdo. O promotor falando com os jurados em sala que não podia estar falando, sabe? São muitos erros também que tem. E aí aí se remete, pô, mas isso aqui é Brasil, né? Então tem muita coisa que é absurda, mas eu espero de coração mesmo que esse caso tenha os acusados julgados e, pô, que eles sejam condenados, né? E não tenham liberdade condicional, porque eles não cumpriram quase nada da pena. Mataram poucas pessoas, sabe? Todo mundo tem sua responsabilidade. Quando você monta um negócio, você tem que ter o alvará. Poxa, e os bombeiros e o pessoal da prefeitura. Cara, eu fico. Me faz indignação. Não tem como, né? Não deveria ser assim e né? Eu lembro que a promotoria ela indiciou muitas pessoas. E no final das contas, acho que são só 3 agora que estão sendo julgadas. Por que a prefeitura permitiu que, sei lá, o bombeiro tivesse dito que tá ok, esse estabelecimento quando não tá? Então isso é culpa também de quem permitiu, é culpa de um esquema, né? Mas enfim, são casos que geram muita indignação. Eu gosto de ver true crime, mas ao mesmo tempo eu tenho que ver naquele dia que eu tô bem, porque senão eu já vou muito lá embaixo, né? Vai. Assim, a gente tá indo pro Globoplay já, enfim, já saímos de Netflix. E a gente teve o documentário da Xuxa, né? Que a gente tava comentando no início, que traz muitas questões criminais, assim, né? Por mais que o doc é sobre a Xuxa, mas a gente tem várias coisas ali, como a situação da Marlene, a situação do filme, que eu já esqueci o nome, que foi uma coisa pública, assim, que ganhou uma grande mídia, né? Então, eu acredito que esse doc é muito sobre o fenômeno Xuxa, né? Como esse fenômeno chega, principalmente nesse primeiro episódio, a gente sente muito isso, né? O nome do primeiro episódio é Supernova. Então aquilo, Xuxa, e de repente todo mundo falando dela, né? Dessa pessoa que ela se tornou, né? Enquanto apresentadora. E o que é mais interessante, assim, que eu tava refletindo, né? Hoje se fala muito sobre essa coisa da representatividade, né? E lá na década de 90 a gente já tinha ela e uma diretora mulher, né? Fazendo esse programa que teve essa proporção. Sim,
existem todas as polêmicas envolvendo todo esse abuso da questão da Marlene com ela, né? Mas só foi um pensamento que eu tive, por isso que eu trouxe isso. E assim, e é interessante que a gente vê esse confronto, entre aspas, das duas, né? E aí a gente entra numa outra questão mais polêmica. Que eu acho que a gente tem uma entrevista e que as pessoas começaram a apoiar tudo que a Marlene fez. E eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo? E é aquele questionamento, né? E se o caso da Isabela Lardoni tivesse acontecido hoje também, será que não teriam seguidores Sim. ou pessoas que defenderiam o casal assassino? A gente está vivendo num tempo muito estranho, onde coisas bárbaras acontecem e as pessoas apoiam isso, né? E não acham que seja uma coisa ruim ou que seja uma problemática. O que acontece? A Xuxa, só falando nessa questão da Marlene, eu não acho que a Xuxa, sei lá, que ela ficou, talvez, ela falou que ficou 19 anos sobre a direção da Marlene Matos. E quando elas se separaram, a Xuxa já devia ter quase uns 40 anos, tá? Eu não acho que a Xuxa era boba, e nem burra. Muita coisa ela foi permissiva, sim. Só que a gente não pode tirar o peso das agressões da Marlene Matos, porque foi bem pesado, ela era super abusiva, sabe? Uhum. Com as pessoas ao redor, não só com a Xuxa. Ela prendia a Xuxa dentro de um quarto para ela não sair, sabe? Regulava comida dela. Ela foi fazer uma... Não lembro o que ela foi fazer, não sei se foi no dentista, alguma coisa, saiu operada. Porque a Marlene falou, dá uma recaustada aí. Tipo, como assim? Gente, é tão absurdo. E eu não entendo que as pessoas, elas estejam vendo a Marlene Matos, às vezes até como um personagem. Tipo, a foto como a vilã. Sim. Não, gente. Isso é real. Isso é real. Isso não é uma série. Exato. Eu acho que tem um perigo hoje justamente nisso, né? Porque as pessoas começam a enxergar aquilo como ficção. E eu tiro isso até por uma experiência do próprio YouTube, né? Vou até mudar um pouco rapidinho. Mas não sei se você lembra quando o Gusta e a Kéfera namoraram. Lembra dessa situação? Isso foi ano passado. Eu vi uma entrevista do Gusta no podcast dizendo que quando eles terminaram, né, e quando eles viam as pessoas os viam na rua, as pessoas pensavam que eles eram personagens, né, que eles não poderiam nunca terminar, que não poderiam ficar juntos, sempre tinham que estar juntos, enfim, não tinham a noção, né, de que aquilo era só ele conversando com a câmera, igual a gente está aqui, né, falando, enfim. E aí ele ficou, tipo assim, horrorizado. E aí ele tava dando exemplo Aí ele dá o exemplo que hoje a namorada dele não quer saber de mídia e tal, enfim. Mas voltando pra Xuxa, né, e é o que você falou, a gente traz essa coisa, traz o doc, essa mídia, e as pessoas começam a encarar de uma maneira muito ficcional aquilo, né? Esse tipo de entretenimento vira essa coisa de ficção e de olhar, né? Então, assim, eu não vi o doc da Xuxa todo. Eu não sei se tem reconstituição de cenas, alguma coisa assim. Mas um outro doc que traz muitas vezes uma reconstituição de cena, né? Que é o caso Evandro. Ele é um doc que ele fala sobre um caso que estava em aberto, mas que fechou, que não se resolveu, né? E aí ele traz muita reconstituição. E aí eu acho isso também até um pouco perigoso, justamente a pessoa confundir, né? E eu acho que ainda isso tem muito de talvez pré-adolescentes assistindo esse tipo de conteúdo, sabe? Que é o que a gente encontra hoje muito nas redes sociais, principalmente no Twitter e no Instagram, né?
Então, assim, eu acho que falta talvez um senso aí do real, né? Então, assim, é o que você falou, a Marlene foi sim abusiva com a Xuxa. E com- talvez em algum momento, né, a Xuxa entendeu melhor isso, mas não vamos entrar nesse mérito, porque não é o que é mostrado. Mas é aquilo, ela foi vítima. Né? E é um caso real que ela trouxe, quis trazer pro doc dela e mostrar essa parte da vida ali, né? E fazendo uma pincelada sobre o documentário, que fez muito sucesso, tá aí todo mundo, basicamente, muitas pessoas assistiram, conta bastante a história da Xuxa desde o início, desde quando ela começou. Tem uma parte polêmica também, que é a questão do abuso sexual, que é abordado no último episódio, e ela sofreu e quis mostrar aonde foi, com quem foi, e ela realmente tem essa bandeira agora contra a exploração infantil, sexual também, infantil. E, cara, eu acho que tem certas coisas que foram bem legais no documentário, outras elas abriram brechas para debate, como a questão da morte do Ayrton Senna, de ela ser tratada como a viúva, sendo que a Galisteu que estava com ele na época. Então tem muito a visão da Xuxa ali, sabe? A visão do fenômeno que foi a Xuxa, porque a Xuxa foi um fenômeno. Ela fez programa em vários países, não só aqui na América do Sul, onde ela realmente tem um peso muito grande ainda, mas fez nos Estados Unidos, fez na Europa, Espanha, aí vai. E a gente, agora, a gente não tem dimensão do que foi a Xuxa. Eu tenho 30 anos e tenho um pouco, sabe? Tem uma lembrança assim. Eu lembro que eu gostava muito da Xuxa. Mas talvez para quem tenha 15, 20 anos, vendo o doc, você fala, cara, como assim uma pessoa chegou nesse lugar naquela época? Tá vendo, Anitta? Não é uma coisa só de agora, que a Anitta fez e tal. Gente, agora adulta, tá? Mas não é uma coisa de agora. A Xuxa talvez tenha sido a primeira a romper talvez essas barreiras, sabe? De entretenimento. E eu não digo de música porque aí a gente vai entrar no mérito da bossa nova ou do samba, que são expoentes há muito tempo, não é só de agora. É uma personalidade, né? Dessa Isso, de persona você, Xuxa, tipo, né? a Xuxa, o Michael Jackson escolheu ela assim, eu quero ter um bebê com você. Não vou fazer, mas eu quero ter um bebê com você. Sabe? É muito grande. Eu não acho que ainda nós temos uma personalidade, uma figura, como foi colocado, um fenômeno igual a Xuxa. E agora a gente entende com esse documentário. Eu gostei desse documentário porque trouxe também essa visão do tamanho que ela tem, né? Mas temos outros artistas aí, eu acho que nem é o tema desse podcast, mas que a gente está galgando e conquistando. Mas como a Xuxa é meio difícil, porque a gente tem e tem um fenômeno nacional, assim, recente, que é impressionante, que é a Juliette, né? Também. Caraca, se eu parar de falar de fenômeno. Não, engraçado que eu tava vendo um monte de post no TikTok de como ela foi pro Big Brother, né? Do cara chegando, vamos, aí já arrumando a mala e ela indo. E ela tava, tipo, se preparando pra fazer prova pra Polícia Civil e tal. E depois a gente pode até entrar nessa questão de fenômenos, um podcast à parte. Eu acho que é isso que eu ia falar. Tem muita coisa de fenômenos que acontecem, né? A gente tá falando de Xuxa por causa do doc dela, mas a gente tem Juliette, Neymar, Anitta, sabe? Talvez Carol Conká também, sabe? Exatamente. Então, assim, é interessante. Tá um tema que a gente pode abordar, esses fenômenos nacionais, né? Que a gente tá falando só do Brasil, nesse caso. E... Pro doc, só pra finalizar, você pode falar também, Igor? Foi um doc muito visto, fez muito sucesso, tava aí na boca do povo, no Twitter, no Instagram. Enfim, pessoal, você viu o doc da Xuxa? E uma informação, uma curiosidade, o doc da Isabela Ardoni é o mais assistido no mundo. Sim. É tão impactante o caso que meio que rompeu fronteiras e agora é o mais assistido no mundo todo. Eu não sei como é que tá agora,
Mas na semana que a gente tá gravando, ele é o doc mais assistido no mundo. É, e no. E. Isso é impressionante, né? E a gente. Acho que isso é um poder que a Netflix tem, né? Um serviço de streaming que vem de fora, né? Que tem não sei quantos países, consegue levar uma obra nacional a tantos lugares. Né? E a experiência do Doc, do seu True Crime, chama muita atenção. Então, é por isso que a gente tá tendo esse retorno, né? E acho que é isso, né? Eu acho que é isso, eu acho que a gente falou bastante. Só para falar sobre essa questão de True Crime, tem algumas produções encaminhadas já. A do Maníaco do Parque, se eu não me engano, vai ser estrelada pelo Silvério Pereira, Isso. né? E a Ele Giovanna mesmo. Grigio também vai fazer, e que é um caso muito marcante do Brasil, e vai virar agora um filme de ficção. Então, eu tô ansiosa para assistir, porque eu escutei muito isso na minha infância, o Maníaco do Parque, gato do Maníaco do Parque. Sabe? Sim, e E às ainda vezes eu nem tem sei uma. muito da história, eu sei que o que ele fazia e tal, pegava, matava, mas assim, Sim. quando a gente assistir, talvez a gente entenda melhor ou pesquise também, pra gente ver se eles estão adaptando bem. E assim, né? A gente tem várias narrativas hoje de documentário, né? Que era uma coisa que antes era muito nichado. Mas eu acho que essa coisa do true crime, a biografia, né? Tá trazendo novos olhares para isso. Por exemplo, você citou o Maníaco do Parque, mas tem um filme da Marielle que vai sair. Que é um caso recente. Né? Já existe o doc, né? Já existe a série documental, que estreou, se eu não me engano, em 2019. E aí a gente vai ter um filme de ficção também, né? Fora que já existem peças de teatro também, enfim, né? Outras mídias. Parece que sim. Eu não entendi bem o que o Lázaro falou, mas parece que ela interpretou a Marielle em algum momento aí. Mas vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mas assim, a gente tem diversos docs assim, true crime, como o da Marielle, do caso Evandro, Em Nome de Deus, que vai ter conteúdo dessa semana, enfim. Mas a gente tem. E uma parcela disso que a gente falou muito do Brasil. Mas lá fora a gente tem Make a Murder, Fazendo Assassino, a gente teve Dahmer, enfim, tem N coisas dessa investigação de mistério que existe dentro desse universo. Né? Que não é só o documentário, mas tem a ficção, né? Que é esse papel do true crime. E os Estados Unidos, né? A gente sabe que ele é meio que um expoente disso. Eles amam essa cultura do true crime, e isso vem há muitos anos, não é de agora. Eu acho que a gente, nos últimos 2 anos, consumiu muita coisa disso, que já é um gênero praticamente lá dos Estados Unidos, sabe? Eles fabricam muito isso. Tem muito serial killer lá, tem muita doideira. Aí, como acho que aqui também tem, só que a gente não A não Carol tem Moreira, tanta essa né? noção, né? Que eu acho que lá a gente acha assim, só tem os malucos lá nos Estados Unidos. Não, gente, tem aqui também. É o que Aquele próprio caso do Lázaro, que Sim, aconteceu, sim. daqui a pouco também tá virando uma ficção. Isso aí. E aí, por exemplo, a Carol Moreira uma vez já citou isso que você falou, né? Por que os Estados Unidos aparece tanto? É porque lá a maneira como eles registram crimes é diferente do Brasil, né? Então, tipo assim, é como se fosse um sistema único que ele vai registrando todos os lugares e tal, aconteceu isso, 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 e consegue identificar se é um serial killer, se é um maníaco, enfim. E tem Sim. uma série que é basicamente sobre isso, né? Que é Mind Hunter, que eles meio que vão entrevistando serial killers. É Sim, uma ficção, mas é bem legal. é muito boa série. Sim, aí eu acho que vale a dica pra quem gosta de assistir um suspense mais dramático, assim. É isso que eu ia falar, é lento. Não vai, Ele não vai querer botar 2x, não, vai ver o negócio não direito. não espere susto, espere só, tipo, É sobre motivações, entender. né? É isso aí. É uma boa série, eu gosto bastante de Mind Hunter. E eu acho que é isso, né? Falando É bastante. isso. Falamos bastante hoje sobre true crimes e documentários. Se você tá vendo nas redes sociais, siga a gente aqui que a gente produz muito conteúdo fora o podcast.
E se você está no YouTube, você se inscreva no canal. Se você está ouvindo a gente no Spotify ou no seu serviço de podcast preferido, siga a gente e acompanhe a gente, porque a gente está aqui. Toda terça-feira. Toda Mais terça-feira. conteúdo. E nas redes sociais, quase praticamente todos os dias. Sim. Então é isso, gente. É isso. Até o próximo voo, beijo e até gente. o próximo voo.